Olá pessoal, bem-vindos ao Enigmas. Eu sou Kátia de Gaia. E eu, Cris de Pascoal. Está começando mais um programa aqui na TV Mood, onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. E o nosso tema de hoje é sobre o livro Força Estranha. Estamos hoje com Marcos Malvese, que é professor, ufólogo e autor do livro. Mas antes de falar sobre o tema, com o nosso convidado, vamos para um rápido intervalo. Estamos de volta com Enigmas. Para você que tem alguma sugestão e queira nos deixar um recado, envie um e-mail para enigmas@tvmundi.com.br. Eu tenho a honra de receber aqui o Marcos, que já é um velho conhecido, tradutor de Eric Von Däniken e amigão do programa Enigmas. Gratidão, Marcos, pela tua presença. Eu que agradeço, Mônica. Cris, desculpa, estou pensando na Mônica, minha prima. Você é parecida com ela. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu livro, que eu sei que são vários histórias de contatos com seres alienígenas, que o Marcos vem pesquisando há muitos anos, né, Marcos? Sim. Conta para o nosso internauta um pouco dele. Olha, esse livro, Força Estranha, ele é o meu terceiro livro, né? Foi lançado em agosto do ano passado. E eu digo que ele é a culminação do meu trabalho, né? Há muito tempo eu estudo ufologia e, além de defender a hipótese da origem extraterrestre dos OVNIs e dos seres que são avistados no nosso planeta, em vários casos de avistamento, de contatos e até de abdução, eu creio que existe um outro fenômeno que se passa ligado à ufologia, que é a existência de viajantes no tempo que se deslocam de épocas futuras da Terra, ou seja, humanos terrestres, que em determinado ponto da civilização humana descobriram um meio de se locomover não só no espaço, mas também no tempo. Então é isso que essa é a ideia principal desse livro. Né? Me fala uma coisa, nossa, o tema é interessantíssimo, viajantes do tempo. Está no campo das possibilidades, com certeza, né? Marcos, o que eles querem conosco? No passado, os viajantes no caso, do tempo? porque nós somos do passado, né? Sim, para eles nós somos do passado. O que eu apresento nesse livro, através de prosa, embora seja uma teoria bastante plausível, a civilização, por volta do ano 4000, 4100, eles descobriram meios de viajar para o passado, tanto através do uso de equipamento tecnológico, quanto da consciência. Então o que eles querem fazer é uma espécie de curso de história ao vivo. Eles querem tentar descobrir coisas que a humanidade fez, talvez erradas, que possam ser mudadas, e eles querem, ao mesmo tempo, intervir o mínimo possível para não criar problemas maiores no futuro. Então, através de uma história, que eu apresento vários personagens interessantes, vivos nesse livro, os viajantes, os humanos do ano 4000 conseguem viajar até o ano de 2007, e um pouco mais para frente também. E eles têm uma premissa básica que é interferir o minimamente possível. Há coisas que eles não podem interagir diretamente com as pessoas do passado, que poderia provocar um incidente maior para frente. Né? Eles conseguem fazer isso, eles estão nos visitando, mas algumas pessoas que habitam uma determinada cidade no interior de São Paulo descobrem isso. Essas pessoas são ligadas a um grupo que tem mais interesse em ocultar a informação do que divulgar. Certo. Então essas pessoas ficam preocupadas com a possibilidade de seres estarem viajando no tempo. Eles não entendem a princípio o que são esses seres, eles pensam que todos eles são extraterrestres. E é aí que começa o suspense da história. Entendeu? Ele é apresentado basicamente através da experiência do protagonista, o nome dele é Lamar, que é uma pessoa que passou por um problema de saúde, está se recuperando, e nessa recuperação dele ele descobre que a viagem no tempo é possível. Mas, gente, nós tivemos aí várias pesquisas já abordando esse assunto, né? Sim. Até hoje temos aí uma pesquisa que mostra que o átomo ele consegue viajar no tempo, né? Sim, exatamente. Olha, então logo, pelo menos há pouco tempo, um cientista que nós fizemos uma entrevista, ele disse que vai ser a grande descoberta da humanidade essa viagem no tempo.
Exatamente. A viagem no tempo, a descoberta da viagem no tempo, nós podemos dizer, exatamente como você disse, Cris, que vai ser a grande descoberta da humanidade, como nas palavras desse cientista, e a gente pode até mudar o tempo verbal. Porque se existe a viagem no tempo, nós podemos dizer que já foi a grande descoberta. É verdade. É que nesse momento, nessa dimensão, hoje, 2013, nós não temos um conhecimento aberto dela. Conhecimento aberto, bem dito, exatamente, né? Conhecimento aberto ao público. Exatamente. Agora, Marcos, você é um grande pesquisador de ufologia, além de ser nosso tradutor e intérprete do nosso querido Eric von Däniken, né? Também. Marcos, nessas pesquisas ufológicas, qual a intencionalidade desses seres com a nossa humanidade? Olha, no caso da visita dos seres extraterrestres, que eu acredito que piamente eles estão aqui desde os primórdios da raça humana, eu acho que, além de pesquisar, é interagir mesmo com a humanidade. Eu sou da opinião, como outros ufólogos brasileiros e estrangeiros, que os extraterrestres, de certa forma, criaram a nossa humanidade. Interagiram com seres primitivos que existiam nesse planeta, não sei de que origem seria, eles interagiram com esses seres e criaram a humanidade como nós conhecemos. Após um certo tempo, por algum motivo qualquer, eles se desligaram, se afastaram diretamente. Só que esses extraterrestres continuam interagindo conosco indiretamente. Ok. Uma pergunta que não quer calar. Falam muito da hibridização humana. Certo. Nesse momento, existem seres híbridos entre alienígenas e humanos aqui no planeta Você diz Terra? O nosso planeta? Sim. Eu acredito que sim. Eu acredito que existem esses híbridos e eu vou mais além ainda. Eu tenho uma outra opinião a respeito de extraterrestres na Terra. Nem todos os ufólogos concordam, né? Alguns acham que é um certo exagero, mas eu acho perfeitamente possível que, além dos híbridos, como você disse, eu acho que existem seres na Terra que são extraterrestres. Não necessariamente reencarnados em corpos humanos, embora isso exista também. Embora isso exista também. Eu acho que seres que estão, de certa forma, disfarçados na nossa sociedade, inseridos nos mais diferentes ramos da sociedade, desde a política, a economia, até no barzinho da esquina, seres de aparência humana, possivelmente humanos mesmo, porém de origem extraterrestre. Esses seres, na minha opinião, como eles divergem daqueles que reencarnam aqui, né, que são apenas almas extraterrestres? Eles divergem no sentido de que eles vieram para cá já nesse corpo, nessa aparência. E conseguiram, graças à esperteza, à tecnologia, a documentação toda apropriada para se inserir no meio da gente. Certo. Eu defendo essa possibilidade, além da história... Da história dos híbridos, dos né? híbridos. Existe um documentário chamado Taken, que mostra, o Spielberg mostra essa hibridização humana. Qual seria a finalidade da hibridização humana com extraterrestre, pelas suas pesquisas? Existem ufólogos que acreditam que essa hibridização é uma tentativa de aprimorar, talvez não só a nossa raça, como a deles. Nós teríamos, talvez, em nosso aparelho genético, alguma coisa que eles não têm ou que eles precisem. Então, poderia ser, é uma especulação, claro, mas poderia ser uma tentativa de melhorar a raça deles. Existe alguma forma de identificar um híbrido, pelas suas pesquisas? Identificar um híbrido? Eu não sei, eu acredito que não, porque eu acho que se existisse já teria sido identificado. A menos que a coisa tenha sido feita muito na camuflagem, né? Eu não acho que é muito fácil identificar um híbrido ou um extraterrestre inserido na nossa sociedade, embora eu acredite, a menos que eles queiram isso. Olha só, hein? Eu acho que isso é possível. No seu ponto de vista de pesquisador, que já é escritor de 3 livros, então ele sabe muito, a gente tem que, né, trazer tudo à tona aqui, né, gente? Do seu ponto de vista de pesquisador, qual será o grande boom ufológico da humanidade nesse momento? O grande boom ufológico da humanidade, eu volto a insistir na questão da viagem no tempo. Além da comprovação de extraterrestres nos visitando, eu acho que isso cedo ou tarde vai ser comprovado. Isso é uma coisa inegável. Além disso, vai se descobrir, como eu estou falando aqui hoje, talvez eu seja um dos poucos que defenda isso abertamente, vai se descobrir que muitos dos objetos avistados, muitos deles, não todos, mas muitos, não são extraterrestres, são do futuro da Terra, são viajantes do tempo, do nosso planeta, que de novo é o que eu especifico bastante no livro Força Estranha. Você acha que essas viagens no tempo, no seu ponto de vista, seriam para evitar algum hecatombe no planeta ou não? Sim, eu acho que sim. Um dos objetivos da viagem no tempo seria para evitar uma hecatombe futura. Futura para nós, para eles seria passado. E também, como eu disse no começo da entrevista, né, para estudar, tentar entender
o que para eles no ano de 4.000, no ano de 4.500, 5.000, ainda é um mistério. Viajando no tempo, você consegue descobrir esses mistérios, desvendar pelo menos parte desses mistérios e talvez corrigir. É verdade. Não é verdade? Uma pergunta que não quer calar, que eu tenho certeza que o internauta está aí, mas morrendo de vontade de fazer essas perguntas que eu vou fazer agora. Pois não. Você teve contato com o viajante do tempo? Essa pergunta eu tinha certeza que cedo ou tarde viria, né? Olha, eu posso contar uma historinha aqui rápida. Eu não tive um contato direto com o viajante no tempo, mas eu tive uma experiência que eu acredito que envolveu viagem no tempo. Posso contar? Claro. Eu estive no ano de 2001, durante 5 dias na cidade de Curitiba, e fiquei hospedado num hotel, né? Fui num evento ufológico, inclusive. Era minha segunda viagem a Curitiba. E eu gostei muito de tudo, né? Eu tive uma experiência muito boa, contato com as pessoas, conheci gente muito inteligente, muito bacana. Eu gostei, inclusive, do próprio hotel, da comida do hotel, tudo. Tinha 2 pontos negativos no hotel. Por que eu vou citar tanto o hotel? 2 pontos que se destacaram, um negativo e um positivo. O positivo é que eu gostei muito da cama. Era extremamente confortável. O ponto negativo é que entrava pela janela, logo às 6 horas da manhã, uma claridade que você não conseguia cobrir nem com as cortinas. De novo, por que eu estou citando isso? Bom, aqueles 5 dias me marcaram muito, né? Por causa de todo o meu envolvimento com o evento. 2 semanas depois, quando eu já estava de volta na minha casa em São Paulo, um determinado dia eu acordo, ainda cedo, com uma claridade entrando no meu quarto que estava me incomodando. Que normalmente não tinha aquela claridade. Minha janela é bem fechada. E eu olhei na direção da claridade e vi a forma da janela não era do meu quarto. Era do quarto de hotel onde eu tinha ficado. Mas eu tenho certeza que eu não estava sonhando, eu estava acordado. E eu pensei, mas como? O que é isso? Ao mesmo tempo, eu senti um certo conforto na cama, que eu não tinha naquele meu colchão antigo, que eu já até tinha pensado em trocar. Falei, mas como é que eu vim parar aqui? Eu estava consciente de que eu não podia estar naquele hotel. E para me assegurar, aliás, eu não me levantei, eu olhei em volta. Eu vi uma mesinha que ficava de frente para a cama, onde eu tinha deixado uma caixa com um barbeador elétrico que eu não tinha usado. Ficou lá o tempo todo enquanto eu estive naquele hotel. E estava lá aquela caixa com aquele aparelho, com aquele barbeador. Ao mesmo tempo eu tinha uma cadeira onde eu tinha deixado um casaco, que eu também não usei, porque estava muito calor, ficou lá. Então eu pensei, mas espera aí, o que eu estou fazendo aqui? Isso poderia dar a impressão de um caso de teletransporte físico, né? Verdade. Mas eu fiquei com a dúvida, eu viajei no espaço, eu acho que eu não viajei no espaço, eu viajei no tempo, porque eu fui teletransportado e tudo foi junto como estava, o aparelho de barbear, o casaco, a cadeira. Então eu acho que eu criei naquele momento um mecanismo inconsciente, eu não sei, eu não sou astrofísico nem psicólogo para me aprofundar, mas eu acho que eu criei um mecanismo inconsciente de viajar não por um caminho espacial, mas por um caminho temporal, voltando a um lugar que eu tinha gostado muito, a um momento que eu tinha gostado muito. Isso reflete no meu livro. Gente, aguenta aí. Espera aí que vocês vão ver mais. Só um minutinho, vocês vão para um rápido, nós vamos para um rápido intervalo e vocês vão ficar com a Cátia de Gaia já já. E antes de voltar ao tema, gostaria de agradecer o apoio das lojas Segmagem. A Segmagem ela é pioneira em sistemas de segurança e trabalha com produtos de última geração em circuito fechado de TV e interfonia. Acesse o site da Segmagem e conheça toda a linha de produtos, que é o www.segmagem.com.br. E voltamos com este papo bem interessante. Marcos, prazer imenso. Igualmente. Aliás, gratidão por aquela entrevista que todo mundo comenta até hoje, viu? E vão continuar comentando. Ah, que bom. Fico contente. Gratidão. Bem, você estava falando sobre a sua experiência como uma viagem no tempo. Isso, né? Exato. Que você ainda não identifica como, mas você acredita que seja. Acredito que sim. Qual a diferença com viagem astral? Olha, eu acredito na viagem astral também, né? Pelo pouco que eu sei da viagem astral, que eu ouvi de pessoas comentarem e explicarem, né? A viagem astral eu acho que é mais uma coisa da consciência do que física, por isso que é astral, né? Eu entendo que é assim. Eu penso, quando você se desprende do corpo, você pode viajar para qualquer ponto no espaço, né? Inclusive outros planetas fora do nosso mundo. E como você pode viajar
você está desprendido do corpo, eu acho que você viaja tanto no espaço quanto no tempo. Então eu acredito que astralmente, muita gente já viajou, no tempo inclusive, voltando à sua infância, voltando a vidas passadas, ou a eventos históricos, né? Agora, a viagem no tempo em si, como eu apresento no livro Força Estranha, né? Embora eu acredite na possibilidade de viajar astralmente no tempo, eu acredito também que é possível uma viagem física no tempo, que é o que acontece no livro Força Estranha, né? E você conhece alguém aqui que tenha feito essa viagem? Eu não conheço. Eu conheço pessoas que me contaram episódios isolados, como esse caso que eu contei do hotel, lá de Curitiba, pessoas que se viram em outros lugares, e, inclusive em épocas em que elas eram crianças, não épocas antes delas nascerem, mas em que elas eram crianças, e que elas garantem que estiveram lá. Mas não houve uma testemunha, mais de uma pessoa já me contou isso, particularmente depois de agosto do ano passado, quando eu lancei o livro, né? Olha que interessante. Me contaram que se viram em locais onde elas tinham crescido, quando eram crianças, né? E agora, elas não tinham testemunha de alguém que tenha visto elas se deslocarem fisicamente, por exemplo. Então, muitas delas me perguntaram, como você me pergunta agora, será que eu viajei astralmente ou fisicamente? É muito tênue a diferença. Mas, se você estudar um pouco os textos do astrofísico inglês Stephen Hawking, por exemplo, e as próprias teorias de Einstein, você vê que a viagem astral é uma possibilidade, a viagem astral física. Então, existe algo além da viagem astral. Existe a viagem no tempo física. Não é? Muito bem. Bem, vamos falar do seu livro. Um dos casos que você cita no livro é o famoso ET de Varginha. Certo. Na sua opinião, o caso Varginha, ele envolve viagem no tempo ou seres seriam extraterrestres mesmo? Olha, esse famoso caso do ET de Varginha, que foi pesquisado por vários ufólogos brasileiros de renome, inclusive, e alguns estrangeiros também, foi pesquisado particularmente, minuciosamente pelo Marco Antônio Petit, que é um dos maiores ufólogos do mundo, né, Estava brasileiro. conosco lá na entrevista com o Eric. Estava conosco lá com o Eric von Däniken, claro. Ele, na minha opinião, é um dos maiores, se não o maior ufólogo brasileiro e internacional mesmo. Ele pesquisou muito detalhadamente esse caso Varginha, inclusive eu sou grato a ele, sempre você, por ter obtido a permissão dele de citar um dos livros dele no meu, Força Estranha, ele me deu essa permissão, porque os personagens no livro Força Estranha comentam o caso Varginha, que é um caso verídico. Na minha opinião, o caso Varginha não envolveu viagem no tempo. Eu acho que os seres avistados e capturados eram extraterrestres mesmo, né? E eu me baseio essa opinião no trabalho de ufólogos como o Petit e como outros. Né? Porque foram a fundo mesmo, né? Foram a fundo, foram feitas pesquisas nos hospitais onde os corpos foram levados, né? Na cidade de Campinas e nos Estados Unidos mesmo. Né? As famílias, né, das pessoas envolvidas. Sim, as famílias foram entrevistadas. Havia momentos que elas tinham medo de falar, em outros momentos elas revelaram um pouco mais, depois pareceu que ficaram com medo novamente. É né? verdade. Eu creio que, embora eu defenda a origem temporal de boa parte dos alienígenas, dos UFOs vistos, o caso Varginha não é um deles. Eu acredito que eles eram extraterrestres mesmo. Bem interessante você colocar, inclusive, né? Sim. Um dos personagens da Força Estranha, desculpe, do seu livro, né, fala sobre o desenvolvimento da consciência. Me conte, como você vê isso? Esse personagem, particularmente é o Dr. Phillips, né? Ele é interrogado, ele é questionado por uma pessoa que acompanha o trabalho dele. Essa pessoa é espiritualista e ela fala do desenvolvimento da mediunidade. Pergunta a ele se, como cientista, ele acredita nisso. Na mediunidade e no desenvolvimento da mediunidade. Ele diz que sim, que apesar de ser cientista, isso existe, claro. Né? E que ele diz também que o próprio desenvolvimento da mediunidade está ligado ao desenvolvimento da consciência. Ou seja, quanto mais aberto, mais estudado você for, mais preparado para receber mensagens, você vai receber mensagens, segundo esse cientista, claro que o cientista é criado por mim, mas você vai receber mensagens de outras entidades, que não são fora de você, mas o que é interessante, você vai canalizar, talvez até psicografar, se você quiser usar o termo, mensagens de você mesmo, de camadas ocultas da sua consciência. Eu acredito que muitas obras psicografadas, ditas psicografadas, canalizadas, não são necessariamente de espíritos, embora eu acredite que existem os espíritos também, claro. Mas muitas dessas mensagens eu acho que são de uma porção adormecida da sua consciência, da sua personalidade. Uma memória. Uma memória. Pode ser uma memória, sim. Eu acho que existe aqui no Marcos, na Kátia, na Cris, várias Kátias, várias Crises, vários Marcos, né?
de vidas passadas, ou mesmo dessa vida, que de alguma forma querem se expressar. E eles se expressam através da arte, né? O próprio livro, Força Estranha, de certa forma, a escrita dele foi tão corrida que às vezes parecia que vinha coisas que eu não tinha planejado escrever. Eu espero que você interaja ainda mais com essas forças estranhas, para que você nos traga, porque eu também acredito no que você está dizendo. Certo. Aliás, eu também tenho uma linha de pesquisa nesse sentido. Mas a apometria até fala disso, dessas personalidades, não é mesmo? Exatamente. Muito bem. Existe, na sua opinião, um acobertamento por parte das autoridades do fenômeno UFO? Ou dessa questão aí da viagem no tempo? Sim, eu acredito que existe. Existe um acobertamento, sim, do governo, né? Dependendo do país em que a gente fala, um acobertamento é maior ou menor, né? No Brasil tem havido uma abertura até bastante extraordinária, né? Promovida pela CBU. A CBU é a Comissão Brasileira de Ufólogos, encabeçada por pessoas como o Gevaer, diretor da revista UFO, o Marco Antônio Petit, que a gente citou, outros ufólogos como todos Fernando convidados para vir aqui, viu? Ótimo, Portas ótimo. abertas para enigmas. Vão enriquecer muito o programa, vocês podem ter certeza disso. Claro. Esses ufólogos, esses que eu citei, eles estiveram recentemente, não me lembro a data específica, mas recentemente em reunião em Brasília com autoridades militares, né, das 3 forças militares. E essas 3 forças militares estão abrindo pastas, documentos para os ufólogos. Eles parecem que querem trabalhar com os ufólogos, né? Porém, eu acredito que existe ainda muito mais oculto por aí, né? Particularmente pelo governo dos Estados Unidos, o governo da antiga União Soviética, da Rússia hoje, né? Eles, olha, a viagem no tempo, eu acho que, de novo, a questão do verbo, não só ela vai ser descoberta, como ela já foi descoberta. Então, há cientistas, há grupos paramilitares que sabem fazer isso, e sabem que ela acontece. Assim como sabem da presença de seres extraterrestres no nosso meio. Eu tenho certeza disso. Eu também. E eu gostaria, para a gente, antes de passar os seus contatos, que você falasse algo sobre o seu livro, né? Alguma linguagem que você tenha utilizado, como uma mensagem aqui para o nosso público. Isso tem acontecido uma coisa engraçada, que a campanha inicial do livro, Força Estranha, um dos slogans era que havia uma linguagem cifrada, né, dentro do mundo ufológico. E alguns leitores captaram isso, né? Esse é o ponto que mais faz o livro vender, na minha opinião, né? As pessoas estão elogiando muito isso, felizmente. Essa linguagem cifrada tem umas coisas bem amenas, que eu posso dizer, por exemplo, o nome do parque onde existe um portal, que aparece logo no começo do livro, é Toninho Távora. Eu escolhi a esmo esse nome, Toninho Távora, por causa das iniciais, TT. O que é o TT? Eu apenas quis fazer uma homenagem à série Túnel do Tempo, que eu era fã quando era criança, quando era adolescente. Então eu usei essas siglas para criar um nome para esse parque, onde existe um portal de viagem no tempo, né? Existe uma linguagem cifrada um pouco mais pesada, mais trabalhada, que eu posso até dar a dica para quem for ler, que está na página 25 do livro. Fica aqui aquele teaser, né? Que ela faz é uma página em que tem um diálogo aparentemente banal, né, entre 2 personagens, só que se você ler nas entrelinhas, você vai notar que existem números naquela página, quantidades de pessoas, um determinado nome de um estabelecimento comercial. Para quem é muito ligado na ufologia, se ler com atenção aquela página 25, vai detectar essa linguagem cifrada. Eu não vou revelar agora porque eu vou matar uma parte importante do livro. Então não revele, eu quero que você deixe seus contatos para que as pessoas adquiram o seu livro. Certo. Olha, quem quiser adquirir o meu livro, uma das possibilidades é nas redes de livrarias, né? Eu posso citar o nome das livrarias? Claro, sem problemas. A Livraria Cultura, a Livraria Saraiva, a Nobel Marco Zero, Galileu no Rio de Janeiro, todas as livrarias de rede, né? Ou pode adquirir diretamente comigo, que eu envio um exemplar autografado. O meu e-mail é marcos.malvese, está ali no vídeo, @gmail.com, ou por telefone 99806-6513. Okay? Quem entrar em contato comigo solicitando um livro, eu entrego na residência, no local do solicitado, eu mando com autógrafo. Perfeito. E fica aqui um convite para você retornar sobre as suas outras obras. Muito obrigado. Eu posso só fazer um agradecimento a mais também? Por favor. Além de agradecer a você, Kátia, e a Cris por essa abertura, para eu falar desse livro, que é o meu terceiro filho, é o meu orgulho, né? Eu quero agradecer muito, devo agradecer muito ao Américo Simões Filho, que é o editor, o meu editor, né? O diretor da Bárbara Editora. A Bárbara Editora
é uma editora predominantemente espiritualista, ela publica muitos livros de promoção de vida, elevação de vida, e ele, o Américo, fez essa abertura para mim. Ele apostou no valor do livro, Força Estranha, e felizmente ele parece que estava certo. Que bom. Então nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta ao programa Enigmas, mas infelizmente o nosso tempo acabou. É isso mesmo, mas no próximo programa, novos entrevistados, novos temas interessantes. E fica aqui um convite para você. Vamos para o Egito? O programa Enigmas levará você 12 dias, no dia 18 de novembro de 2013, partiremos para lá. Então vamos conosco? www.abatur.com.br. E o fone é 3258-1100. E eu espero vocês nessa viagem, que vai ser muito legal. Com certeza. Gratidão, Gratidão, Marcos. Honra enorme estar com você. Volte sempre. Vou voltar, com certeza. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado, gratidão.